A Natasha vai falar para a gente sobre a escuta flutuante, que é, né, essa forma que a gente escuta. E aí depois eu vou falando para vocês dos outros tópicos. Sim, eu acho que alguns autores eles vão falar que no processo analítico, o analisando ele pode se angustiar, principalmente porque ele está ali naquele momento se ouvindo, né? É quando ele consegue perceber o inconsciente, que nem você traz. E o método de escuta que a gente traz na psicanálise é o que a gente chama de escuta flutuante ou atenção flutuante. É a mesma coisa. Quando a gente começa um processo analítico, é muito comum a gente ouvir, de algum modo, podem variar as palavras, que é senta na poltrona ou deita no divã e fale sem censurar nada que venha à mente. Só vai falando, só vai falando, só vai falando. A gente chama isso de fluxo de consciência, que é uma das funções do analisando. Ele vem trazer esse fluxo de consciência. A contrapartida do analista é a escuta flutuante. O que seria a escuta flutuante? Eu acho que o termo ele parece muito subjetivo, mas faz sentido. A escuta do analista, a escuta vai flutuar de acordo com o que o analisando está falando. É claro que a gente vai se atentar à narrativa, ao que ele está falando, à historinha ali que ele está trazendo. Mas a gente vai tentar não se apegar em nada específico. A gente vai escutar e acontece uma coisa muito curiosa. Não sei como é com a Keller, que a minha memória, em geral, ela é péssima. Ela não funciona para as coisas cotidianas. Mas é muito curioso que quando a gente atende uma pessoa por muito tempo, a gente já consegue ouvir as repetições. Então a gente escuta algo, a pessoa está lá trazendo uma historinha, de repente, depois de um ano, a historinha é outra, mas a gente consegue perceber algumas repetições. Fala, olha, e de repente vem no inconsciente do analista, né? Vem na memória. Por isso que falam que, na verdade, um processo analítico ele é um encontro de inconscientes, justamente por isso, que a gente consegue ouvir as repetições que o analisando está ali na vida. Fala, nossa, olha isso que você trouxe. Essa situação com um namorado, namorada. Parece muito com a sensação que você trouxe, que você teve com, sei lá, seus pais na infância. Então, a gente consegue pescar elementos que não estão claros para o analisando, porém, o analista, no processo de escuta flutuante, ele vai pescando essas repetições, vem trazendo para o analisando, quando ele traz para o analisando, isso vem para a consciência, esse conteúdo que a gente vai falar que é um conteúdo recalcado, que é um conteúdo que está escondido ali no inconsciente. Quando ele está no processo analítico e o analista traz, né? Olha que curioso, né? Como você está repetindo isso aqui. Isso vem para o consciente e o analisando, às vezes, é muito curioso mesmo, que ele se dá conta, nossa, é verdade. E a partir disso ele começa a operar alguma mudança. Nessa escuta flutuante, o que a gente percebe muito, o que a gente escuta, na verdade, são quase como operam as dinâmicas relacionais. Por esse exemplo que eu dei vai funcionar muito bem, né? A gente descobre como operam as relações, como ele está deslizando ali nas relações dele. Aí, como surge também? O que a gente percebe quando a gente está fazendo a escuta flutuante? A gente vai perceber atos falhos, que a Keller vai falar um pouquinho, que é basicamente a gente chamar. Vou dar exemplos muito banais aqui. Chamar o chefe de pai, uma coisa assim, acaba acontecendo bastante. Os xistes, a interpretação dos sonhos, que a gente vai falar um pouquinho também, mas a gente também tenta perceber no encontro analítico muito sobre o corpo, o gesto, assim, como a pessoa trava em determinado assunto, quando ela faz silêncio. A gente também precisa ouvir os silêncios que são colocados em determinadas sessões, quando vem determinados assuntos, né? E as repetições. Essas repetições eu já trouxe um exemplo aqui que foi bem legal, que é quando a gente vai repetindo algo e a gente não vai percebendo. Eu acho que, na minha experiência, o que eu mais vejo, o que eu mais presencio é isso. As pessoas vão repetindo ações, comportamentos, as raivas, elas vêm se repetindo também, com figuras diferentes, e a gente não se dá conta. No processo de escuta flutuante, o analista consegue pontuar como essas coisas estão se repetindo, mesmo que sejam com pessoas diferentes, em situações diferentes, que isso possa eclodir de modos diferentes, né? Eu trouxe uma indicação de livro que eu acho bem interessante, porque é muito fluido, ajuda a entender bastante o processo de escuta, que é do Salman Atka, que chama a escuta psicanalítica. Não sei se dá para ver aqui. E ele vai falar de vários tipos. Sobe Oi? Sobe um pouquinho. Aí. Aí?
Isso. Deu para ver? Esse livro é Escuta Psicanalítica. A gente vai deixar escrito também os livros que a gente está citando aqui. Ele é muito legal, é um livro basicamente sobre escuta. Eu acho interessante que esse autor ele traz uma percepção muito interessante. Freud, quando ele está no começo da criação da psicanálise, ele vem falar que a psicanálise é a cura pela fala. E de fato é. O Salman, ele traz que a psicanálise, na verdade, é a cura pela escuta. Na verdade, sobre a troca. Quando eu falo, existe um outro sujeito que me escuta. E ele escuta de um jeito específico. Ele vai fazer essa escuta flutuante e vai me apontar processos que eu passo por repetições e não me dou conta disso, vai apontar os atos falhos, vai me ajudar a interpretar meus sonhos. E tudo isso que a gente está falando aqui, esses processos de escuta flutuante, são modos, que nem a Keller falou, da gente acessar o inconsciente, né?